Nessa aula, eu vou começar a fazer o enceramento de fato, a hora tão esperada. E a primeira coisa que eu vou fazer é demarcar algumas informações. Como a gente fez no desenho na aula anterior, vou demarcar aresta longitudinal. Vamos trabalhar aqui o primeiro pré. Então, vamos marcar aresta longitudinal nele e também nos dentes vizinhos, para que possamos ter a referência de onde ela está passando. Aqui na lingual eu vou estender até para o canino, para eu saber a direção dessa ponta lingual. Ok? Outra coisa que eu vou marcar aqui no modelo é a aresta vestibular do primeiro pré. E transferir para a gengiva aqui também. Além disso, vou encostar a minha lapiseira e vou traçar o acinturamento também, estendendo também para a gengiva. Na mesial, a mesma coisa. Olha o estrangulamento aqui. Nesse momento eu posiciono o antagonista e verifico onde eu vou direcionar minha ponta de cúspide vestibular, que é entre os dois prés inferiores. Ok? Além dessas marcações de arestas longitudinais, tanto vestibular quanto lingual, e também aresta central e acinturamento vestibular, precisamos marcar também os pontos de contato, onde vamos dar contato, né, com o antagonista. Então, aqui, nesse caso, eu vou deixar, tá, junto com o material complementar, em PDF, que vocês podem baixar, um guia de ponto de contato. Que, no caso do primeiro pré, esses contatos ocorrem, são 3 pontos, tripodismo, ocorrem nas cristas marginais e também no ápice, no vértice da ponta de cúspide do primeiro pré, né? De maneira contrária, esses pontos estão localizados, como eu marquei, ele já transpareceu aqui. Ao lado da ponta de cúspide do primeiro pré inferior e também na vertente mesial, vertente distal e vertente mesial. Do segundo pré também tem um ponto de contato. Já aquela marcação na lingual, né? Essa marcação aqui, na ponta de cúspide lingual do primeiro pré, esse ponto ocorre na fossa, né? Fundo de fossa distal ali do primeiro pré inferior. Então aqui temos um mapa dos pontos de contato. Tudo demarcado. Agora eu vou tirar o meu troquel anatômico e vou posicionar o meu troquel de trabalho. Com o troquel do preparo em posição, eu ligo o cotejador em uma temperatura acima do que a gente aferiu, acima do ponto ideal. Eu preciso de uma consistência dessa cera mais fluida, tá? Então, vou começar o procedimento aqui, fazendo uma cobertura nesse preparo.
tanto em volta da cervical toda, em volta do alvéolo da gengiva, quanto do corpo do preparo. Cobertura realizada no preparo. Agora podemos começar a montar a nossa estrutura da face vestibular. Posiciono o antagonista e começo a fazer a torrezinha na ponta do núcleo, na cabeça do núcleo ali na vestibular, direcionando para aquela marcação entre os dentes inferiores. Lembre-se que o gotejador deve estar aferido nesse momento para que a sua gotinha de cera permaneça estável e não escorra. Para melhor desenvolver o trabalho, olhe por todos os ângulos. Perfil vestibular. Perceba que a minha ponta está curta. Perfil distal aqui, ó. E também por oclusal. É muito importante olhar por todas as posições. Direcionei a ponta no local desejado, agora eu preciso identificar a altura dela. Aparentemente, ó, está mais curta, levando em consideração a ponta do canino. Ok. Consegui um ponto desejado aqui. Nesse momento, eu vou dar uma reforçada nessa torrezinha para que ela não quebre. E vou traçar aqui as minhas vertentes em direção aos dentes vizinhos. Olhando também em todas as posições, para ver se ela não vai ficar vestibularizada ou lingualizada. Lembrando que, a partir do nosso planejamento prévio na triagem no modelo, vertente mesial mais longa do que vertente distal. Então aqui já colocamos essas informações em prática. Fazendo essas vertentes sem dar contato no dente vizinho. Então, veremos um espaço entre o nosso enceramento e o dente vizinho. Porque estamos fazendo a nossa face vestibular. E a face vestibular não dá contato. O que dá contato é a face proximal, tanto a mesial quanto a distal. Checando para ver se essa vertente não ultrapassou o limite vestibular. A partir desse momento eu começo a traçar a minha aresta central, onde eu vou determinar o posicionamento dela, que é mais distalizado, em direção àquela marcação lá e a ponta de cúspide. E também a bossa, tá? Nesse caso aqui, ó, tá sem volume.
Então, preciso acrescentar até um ponto que seja desejável, sem ultrapassar muito. Região cervical e terço médio de maneira satisfatória, porém, terço incisal mais lingualizado. Então, vamos acrescentar um pouco de volume nessa região. Mais um pouco de volume vestibular. Agora eu vou traçar minhas arestas proximais, onde eu já tento deixar o acinturamento pronto. Partindo lá da vertente, eu venho trazendo essa aresta até aquela marcação na gengiva. Eu aconselho a não colocar muita cera, não dar contato nesse momento. Vocês vão ver que com a evolução do trabalho, vão entender que fica muito mais fácil dessa forma. Vamos dar uma checada por essa vista oclusal para analisar se a nossa vertente está seguindo um padrão desejado. Aqui, ó, preciso colocar um pouquinho mais de cera. Na distal também. A partir desse momento, eu vou começar a traçar umas linhas horizontais aqui, no sentido da bossa. E dessa forma eu traço algumas arestas aqui, né? Na região da bossa. Bem nessa região da bossa. E também nessa região mais superior, próximo da ponta de cúspide. O que ocorre aqui? Uma divisão de terços, né? Terço cervical, terço médio e terço incisal. Ok? Nesse momento eu já posso fechar a minha face vestibular. Com um detalhe de que você já fez as arestas, já dominou as torrezinhas, preparando a sua estrutura. Então, aqui, ó,
o ideal é você fechar esses quadradinhos, né, esses buraquinhos, de maneira que você não ultrapasse o limite, deixando o volume dentro desses quadradinhos. Então, aqui já temos quase formada a nossa face vestibular. Com a ponta do gotejador, você já pode fazer um leve acabamento. Aqui é importante aquele controle de cera, para que você não coloque cera demais e tenha que tirar no acabamento. Então aqui, face vestibular pronta, a gente já viu, com base naquele treinamento, né? Naqueles exercícios que fizemos, a gente subiu uma torrezinha, fizemos uma linha aqui, outra linha aqui, parecido com o exercício, não é mesmo? Então, por isso que é importante você fazer o exercício e colocar em prática no enceramento. Nesse momento, já vamos partir para a lingual. Face vestibular pronta, devidamente posicionada, com o mapeamento prévio ali no modelo. A lingual, de acordo com o ponto de contato na fossa distal do primeiro pré inferior, já vamos direcionar a ponta de cúspide ali, né? Então, eu vou começar aqui, pegando uma gotinha de cera, e vou posicionar lá na ponta, né? Na cabeça do núcleo. Mais ou menos ali que eu quero. Porém, vamos trabalhar essa ponta. Tendo como referência a nossa aresta longitudinal lingual, já demarcada previamente. Então, dessa forma, eu vou subir essa torrezinha até um pouco mais alto do que a ponta de cúspide do segundo pré. Lembrando que a ponta de cúspide lingual do primeiro pré ela é mais mesializada. Então, eu não estou direcionando equivalendo com a vestibular. Vamos posicionar o antagonista. E verificar o ponto de contato, que está bem onde a gente precisava. Olha lá o ponto de contato, a bordinha ali, ó, do grafite, onde eu demarquei, e a cera encostada lá. Agora sim eu vou definir a minha face lingual. Aí, ó, pontinho realizado, até marcou o grafite na cera, no enceramento. Então, a partir de agora, eu não mexo mais nesse ponto e defino o meu volume lingual
através de uma torrezinha mais centralizada. E também, assim como na vestibular, eu defino as minhas vertentes. Como essa aresta e esse ponto está mais mesializado, a minha vertente distal vai ser mais larga do que a mesial, ao contrário da vestibular. Mais uma vez, lembrando que estamos fazendo a face lingual. E a face lingual não dá contato. Lembre-se sempre disso. A face lingual e vestibular não dão contato. Contato proximal. Então, vamos fazer a nossa face com um certo espaço entre ela e o dente proximal. Fiz a vertente. Agora eu vou fazer as vertentes na horizontal aqui, perdão, na vertical, determinando a face lingual. Checando também o volume. Está ok. E já fechando os vãozinhos entre as arestas. Com a ponta do gotejador você já consegue fazer um leve acabamento, deixando o seu enceramento mais lisinho possível, para que depois não fique com emendas de cera e também com porosidades, né? Aqueles buraquinhos que ficam por causa dos espaços entre as camadas. Ok? Então aqui eu já consigo identificar uma torção nesse dente. Lembra? Aresta central, a ponta de cúspide vestibular mais distalizada, fazendo com que a vertente da mesial seja maior do que a distal, e ponta de cúspide lingual mais mesializada, fazendo com que a vertente distal seja maior do que a mesial. Tá? Então aqui eu tenho as minhas faces prontas, fazendo um alisamento interno aqui, para evitar aquelas porosidades que eu já tinha avisado. Agora, eu vou sinalizar meu ponto de contato, que nos dentes posteriores são mais para vestibular, nesse ponto aqui. Como tínhamos descrito no desenho esquemático, as meias vestibulares são menores do que as linguais, em função da posição desse ponto de contato. Que é mais vestibularizado.
Posicionei, agora eu vou tirar ele do modelo, tirar o encerramento do modelo, vou montar uma torrezinha, mais uma torrezinha aqui, primeiramente nesse lado mesial. Vou retornar isso para o modelo. Ok? A ponta de contato. Mesma coisa, eu tiro do modelo e posiciono uma torrezinha na distal também. Vamos colocar com certo volume para que possamos encaixar no modelo e ela marcar o ponto ali, dessa forma. Dando sequência, vamos unir as arestas longitudinais vestibular e lingual. Com o que mesmo? Crista marginal. Então, fazemos uma interligação aqui entre as arestas longitudinal vestibular e aresta lingual. Tanto pela mesial quanto pela distal também. Sem invadir o dente vizinho, apenas colocando cera, seguindo as estruturas previamente colocadas. Feito isso, agora eu acrescento cera abaixo dessas estruturas, dessas linhas, sem acrescentar nada no ponto de contato e nem nada além das faces vestibular e lingual, onde já temos uma estrutura montada. Fechei a distal, vou fechar a mesial também agora. Sempre lembrando de não ultrapassar as linhas, né? As arestas já feitas anteriormente, pois assim a gente, não ultrapassando, mantemos o formato do dente da forma que a gente quer. Ok? Fechando as porosidades, né? Aqueles buraquinhos que ficam entre camadas. Agora, nenhum ajuste muito grande, é mais
regularização das faces. Por exemplo, aqui na lingual existe uma abertura. Então, até para regularizar, eu vou por partes, por exemplo, aqui na vestibular, selando o bordo. Tem uma expressão que a gente fala em laboratório que é zerando o bordo. Como é um modelo de alveolar, né? Então, ali eu já posiciono ele no lugar para ele não, com a cera quente ainda, para ele não me dar problema depois. Se eu colocar um excesso de cera aqui embaixo, além de não ser adequado, porque vai ter um sobrecontorno. O que seria sobrecontorno? Seria esse chapéuzinho aqui, ó, esse excesso de cera nessa região. Então, eu estou regularizando essa área para tirar esse sobrecontorno e qualquer porosidade, buraquinho que fique por ali. E também rapidamente colocando no modelo para ele formar ali, ó, a região cervical. Dando retoque aqui no ponto de contato que estava sem. Ok. Pois bem, próximo passo é fazer uma regularização com o lecron de ponta redonda nessa região aqui. Tirando o sobrecontorno. E já nas faces também tirando emendas, marcas de cera, com o lecron passando levemente. A gente já pode fazer o acabamento da superfície, alisando literalmente essa superfície.